Bom, pessoal, vamos dando continuidade então, né, aula 9. Vocês assistiram a primeira parte, né? Como os slides são um pouco extensos, né? Porque tem muito material, esse material na verdade serve também de consulta para vocês, tá? Então não é somente uma apresentação, mas também é um material de apoio, já tudo dentro desses slides. Então agora vamos dar continuidade com a parte da instalação de máquinas. Na primeira parte a gente viu a questão da compra, da aquisição, né? Tanto de uma máquina nova como usada, e agora a instalação dessas mesmas máquinas, né? Então, um item inicial é o transporte da máquina, né? Que além da proteção contra as intempéries, tempestade, chuva, umidade, vento, poeira, né? A gente tem que tomar uma providência também para que ela não sofra nenhum dano mecânico durante o carregamento, o transporte e a descarga, tá? Então, logo o que acontece? A máquina, seus componentes devem estar bem engradados na embalagem, né? Que deve ser rígida e robusta para que não tenha movimentação e não tenha contato direto, né, no caminhão ou onde for ele carregado, tá? Não deve ser permitido de maneira alguma o manuseio por gente que não tem a menor noção, né, sobre o transporte de máquina, tá? Por que eu digo isso? Porque o risco de acidente também é muito grande. Não é somente o dano do maquinário, né, mas também o risco de acidente por pessoas que não têm noção, né? Às vezes você está carregando uma máquina de 1 tonelada achando que é como se fosse uma televisão, né? E qualquer escorregamento ali pode ser fatal. Então não deve ser permitido também choques nem apoio nos cantos. Outro item é armazenamento, porque o que acontece? Quando a gente compra uma máquina, né, e que às vezes você não vai conseguir instalar imediatamente, né, colocar em funcionamento. Então talvez você ainda está naquele processo de adequação da linha de produção, por alguma emergência você não vai poder instalar do jeito que você estava prevendo, né? Então você tem que tomar algumas providências com relação ao armazenamento e deve ser indicadas pelo fornecedor essas providências, tá? E nos casos em que seja impossível obter dados mais precisos, a gente tem uma série de recomendações que estão aqui no item C, que é o próximo, né? Por exemplo, se você for armazenar uma máquina usada, né, que é provavelmente um caso que você não vai ter muitas informações porque você está comprando ela usada, então se o dono, né, da máquina não tiver essas informações, você também não tem um fabricante muitas vezes, então a primeira providência é você limpar ela, né? Agora, se for uma máquina nova, você não faz nada, né? Porque se você fizer uma limpeza, o que acontece? Você pode estar removendo, né, camadas de proteção, sejam vernizes, né, ou óleos protetores, tá? Agora, uma máquina usada é importante que você limpe-a, tá? O sistema de refrigeração de uma máquina deve ser totalmente drenado, ou seja, enxaguado e novamente enchido com água e inibidor de corrosão e incrustação. E isso deve ficar circulando por algumas horas, tá? Um pouquinho antes da parada da máquina, tá? No caso, assim, da máquina usada. Agora, uma máquina nova, né? Só tem que verificar se está vazio e seco, ok? Agora, qual que é o problema? Por que a gente tem que colocar uma água com um inibidor de corrosão e incrustação? Porque não tem como garantir que está seco todo o dreno, né, os canais, né, os tubos, as conexões ali. Então, se tiver alguma água ali, ela vai gerar corrosão se não tiver com inibidor, tá? Agora, uma máquina nova, geralmente ela já vem seca e vazia, tá? Então não é tanto problema. O sistema de combustível de máquinas usadas, né, tratando-se de motores diesel, por exemplo, deve ser drenado e enchido novamente com óleo especial antiferruginoso. Por quê? Por conta da corrosão, né, que o próprio óleo diesel pode provocar, tá? Nesses sistemas. E o motor deve, em seguida, também funcionar durante alguns minutos. Tá? Ou seja, a gente coloca um óleo especial e deixa ele funcionar para quê? Para poder recircular esse óleo, tá? Para que ele possa proteger todo o sistema. Então, os filtros devem ser lavados, reinstalados ou então trocados. Agora, já numa máquina nova, só tem que se certificar que o sistema de combustível está protegido contra ferrugem, só isso. Tá? Não tem que se preocupar com mais nada. Já o sistema de lubrificação deve ser totalmente drenado, filtros lavados e secos, ou então trocados seus alojamentos limpos. O sistema hidráulico, a mesma coisa deve ser feito. O sistema de ar deve ser limpo com aspirador, o filtro lavado e seco ou trocado. Obviamente, né, pessoal, a recomendação é que você troque, tá? Também tem aquela situação, você observa que o filtro é novo, né? Apesar de ser uma máquina usada, então basta uma lavagem e uma secagem adequada que está tudo ok. O sistema elétrico deve ter seus cabos terminais limpos e em seguida cobertos com verniz protetor, tá? Existem vernizes protetores, né, isolantes, para evitar corrosão, né, e qualquer outro tipo de problema. As baterias têm que ser removidas e estocadas no recinto separado, tá? Com o nível do líquido acima do rebordo superior das placas. Muito cuidado com bateria, tá, pessoal? Porque a bateria ela pode gerar uma carga ali, né? Vai estar circulando cargas, então é bom a gente separar, né, e retirar ali do equipamento. O sistema de transmissão, essa questão aqui da bateria, né, só para dar um exemplo bem claro, né, é como se fossem as pilhas, né, de um equipamento. Se você coloca a pilha e esquece a pilha lá, depois de um tempo você pode ver que pode ter até vazamento, né, do líquido no interior da pilha, porque ele fica muito tempo ali parado, então tem que tomar muito cuidado com isso.
O sistema de transmissão de força, quando exposto, deve ser coberto com composto especial, tá? Pode ser, não se deve usar graxa no volante, tá? Entre as correias e polias devem ser inseridas tiras de papel grosso, por quê? Porque à medida que o tempo passa, se demora muito, né? O elastômero, ele começa a sofrer algumas reações químicas e começa a meio que derreter, né? E grudar, tá? Nas polias, começa a ter adesão. Então a gente tem que evitar isso. E todos os orifícios do equipamento, tudo que é buraco ali, a gente tem que fechar, tá? Seja com fita isolante, qualquer outro elemento, né? Mas é bom garantir, né, que não entre poeira, sujeira, bichos, né, líquidos e por aí vai. Então todos os orifícios devem ser bem fechados. A gente tem que aplicar em todas as superfícies usinadas um protetor contra ferrugem, tá? Porque as superfícies usinadas geralmente elas são muito suscetíveis à corrosão. Não se usa graxa ou óleo que se deteriora com o tempo e cria condições corrosivas também. Então tem um protetor específico para isso. E a gente cobre a máquina com plástico ou outra folha impermeável também, né? Para evitar respingos de líquidos e poeiras e tudo mais. Deve-se posicionar a máquina em nível e bem calçada, não deixa ela inclinada, né? Para que não haja tensões excessivas, né, adicionais, de forma que ela não sofra essas tensões estáticas, em um lugar protegido contra acidentes, umidades, variações bruscas de temperatura. Ou seja, ninguém vai colocar no sol, tá? É mais ou menos isso. Preparação para o uso, né? Depois que a gente vai preparar agora a máquina para colocar em funcionamento, né? O motor ou máquina armazenado, transportado, ele tinha que ter sido, né? Deve ter sido protegido com antiferruginosos, né? Então, para pôr em funcionamento, a gente tem que retirar esses produtos, né? Então, a máquina toda deve ser lavada e secada, os protetores dos orifícios removidos. Todos os traços inflamáveis devem ser eliminados por contatos elétricos, né? Em seguida, deve ser colocados os conjuntos removidos e a máquina reabastecida com lubrificante, fluido hidráulico, refrigerante e combustível. Se você pegar o item C e o item D, você vai ver que tudo aquilo que você fez no item C, você vai desfazer agora, tá? É basicamente isso. Deve ser lembrado que durante o transporte e armazenamento, todo o lubrificante das peças do mecanismo escorre ou acumula-se em alguma parte ali do equipamento. Então é muito importante a gente ver, né, se todos os elementos receberam abundante lubrificação manual, inclusive os retentores de óleo, né, e a gente faz movimentação das peças, tá? Pode ser até manualmente, a gente vai forçando ali o equipamento, né, movimentando ele, para que o óleo, né, possa escorrer e cobrir todas as superfícies, tá? A instalação da máquina, né, começa com a escolha de sua posição. E uma forma de posicionamento importante é que você tem que garantir que todo ponto de lubrificação, revisão e conserto, né, ou de ajuste, ele tem que estar acessível. Vamos supor que você coloca ela encostada numa parede justamente com o bocal lá da lubrificação voltar para a parede, né? Como que você vai colocar lubrificante depois? Você vai ter que remover a máquina. Então, é isso que tem que se pensar, tá? E quando você precisar também remover a máquina, tem que ver onde que está o alcance do guincho. Porque aí você vai pegar... O guincho não tem como puxar a máquina porque o posicionamento dela impede. Então, muito cuidado com isso, tá? E a colocação também começa com a preparação da fundação, porque tem máquina que é muito pesada, eu vou ter que ter uma fundação especial, senão o piso ele vai se quebrando, né? E vai inclinando a máquina e tudo mais, e isso vai gerando danos, né? Excessivos no equipamento. Então, muito cuidado com isso, tá? Preparação da fundação, né, do piso. As tubulações e demais instalações auxiliares também devem ser preparadas de tal forma, né, que a máquina não força, não apoie, tá? Ou seja, uma tubulação ali ela não pode estar sendo esmagada, né, ou forçada, né, por conta assim do posicionamento do equipamento. Então tem que ter um bom alinhamento de tudo isso, né? E inclusive na hora de apertar com os parafusos, né, que não tenha nenhuma não forçar nada ali, né? Nenhuma torção de tubulação e por aí vai. O nivelamento ele tem que ser feito de maneira que nenhum dos elementos móveis, né, tenha tendência de deslizar-se ou pender para um lado. E que os fluidos também não escorram para um lado ou outro. Então, ou seja, evitar isso é importante, tá? Porque você tem folgas. Você já deve ter visto elementos de máquinas 2, né, questão de chavetas, né, que permite escorregamentos e tudo mais. Então, com o passar do tempo, se você inclinar, né, você pode forçar o escorregamento de algumas engrenagens e aí você vai gerar um desalinhamento, né, algumas folgas que não são muito desejáveis. Então, muito cuidado com isso também. Então, nivelamento é muito importante. O calçamento deve assegurar que o corpo da máquina não ceda quando você for apertar os parafusos ou que fique sob tensão, tá? Então, o calçamento é o momento assim que você vai estar instalando a máquina, né? Então, você calça ela, né, contra o solo, de tal forma que evite, né, sobrecarga em qualquer outro ponto da máquina. A gente tem que considerar também os fatores de amortecimento de vibrações, tá? Ou seja, alguns equipamentos, eles inclusive, né, recomendam que tenha uma fundação, né, com algumas molas. Para quê? Para poder aliviar as vibrações, porque as vibrações elas podem, né, prejudicar o funcionamento da máquina, tá?
O alinhamento com o motor, máquinas auxiliares deve ser completo, né? Então a gente tem que observar a excentricidade, né? Ou seja, se está fora de centro, inclinação e distância. E essas tolerâncias, né, de quanto que eu posso inclinar, quanto eu posso estar distante das máquinas auxiliares ou fora de centro, né? Isso tudo deve ser fornecido pelo fabricante. Então a gente tem que procurar informações junto ao fabricante. É, chegamos já quase na fase final, no abastecimento da máquina, então é indispensável que manuais de instruções de operação e manutenção estejam à disposição, porque com a ajuda deles a gente vai poder verificar, né, todos os pontos de lubrificação que devem ser abastecidos conforme o fornecedor, usando lubrificantes adequados ou aqueles que são equivalentes, né, desde que garantidos pela fornecedora do óleo. E deve ser observado o nível de óleo, pois em alguns casos o excesso também é ruim, tá? A falta é até melhor, a falta parcial do que o excesso. Então é importante a gente saber, né, se todos os pontos estão bem lubrificados. Então por isso que eu tenho que ter um manual de instrução, um checklist para confirmar. Se você esquecer um ponto e ligar a máquina, aí é o caos, né? Só para vocês terem uma ideia. O sistema de refrigeração também deve receber um fluido especificado, né, cujas características deverão ser manifestadas dentro do manual de instrução, né? Então, uma interrupção do tratamento da água pode provocar, em alguns casos, dano maior do que usar água não tratada desde o início, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Que isso também é outro ponto importante, que às vezes você tem que ter água, né, assim, continuamente sendo trocada, né? Mas às vezes é melhor você ter alguma água do que nenhuma água, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Porque o papel da água é de refrigeração, né? Do equipamento, muitas vezes. Outro elemento, né? No sistema hidráulico deve-se ter um cuidado especial de não permitir a entrada de partículas de sujeira que provocam danos cada vez maiores. A gente já falou um pouco desses exemplos, né? Dos particulados de sujeira que pode gerar desgaste de corpo, terceiro corpo. Então a gente tem que evitar isso também. O sistema de ar deve ser examinado para prevenir vazamento do lado de sucção, né, eliminando penetração de materiais abrasivos, que é o mesmo problema. Contaminantes sólidos, né, poeira, são extremamente duros. Né? O que é a maior composição das poeiras hoje? É sílica, silício. E silício é extremamente duro, pessoal. Silício, na verdade, é a base do vidro, só para vocês terem uma ideia. Né? Agora imagine, né? Esses particulados, né? Então eles são muito agressivos, abrasivos. Então a gente tem que ter certeza que todos os fios estão nos lugares certos, devidamente vedados e em bom estado, ou seja, estejam filtrando de fato. Correios e correntes devem estar sob tensão certa e não deve ter nenhuma peça solta, né? Deve ser ainda verificado se existe algum outro vazamento de fluidos que deve ser removido nessa ocasião. E aí a gente fecha essa parte do abastecimento e a gente parte para manuais do operador, né? Todas as máquinas devem chegar com mais de literatura que instrui sobre a operação e manutenção da mesma. Então, isso tem que estar acessível ao operador, tá? Ele tem que estar ali junto disso, né? Os danos irreparáveis podem ser causados à máquina se não forem observadas essas recomendações. Então, muito cuidado com isso. Então, atenção aos manuais do operador. Ok, pessoal? Então, obrigado. Aqui é só uma breve, né, orientação de como deve se tratar, né, no âmbito da manutenção industrial, a instalação de máquinas, né? E, então, vocês viram assim, até da parte da aquisição até a instalação, alguns cuidados importantes. Obrigado, né? Bons estudos e fiquem em casa.